Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Olhei e eis um cavalo esverdeado, que estava montado nele e chamava-se Morte, e o inferno o seguia. O versículo do Apocalipse, para introduzir uma cena um pouco dura, que eu queria começar agora nessa meditação. Uma cena da Primeira Guerra Mundial, primeira vez que se usou armas químicas numa guerra. 1915, na Bélgica, uma frente de batalha entre os franceses e os alemães. Era um lugar muito bonito, com grama, passarinhos. Amanhecia um dia bonito também, sol. E já então, de madrugada, começando a amanhecer, os alemães então abriram 2.000 cilindros de gás cloro. E os franceses então, assim, acordando nas suas trincheiras, começaram a vindo para eles uma parede de 6 quilômetros de comprimento, mais de 3 metros de altura, densa com uma névoa de inverno, de cor esverdeada, onde ela passava, as folhas das árvores murchavam, vários passarinhos caíam mortos no chão, a grama adquiria uma cor metálica doentia. Quando ela chegou então na trincheira dos franceses, a princípio eles sentiram um cheiro meio de abacaxi com água sanitária e uma coceira começando na garganta quando o gás cloro começou a reagir com a mucosa do pulmão e se transformar em ácido clorídrico. E tinha um soldado alemão que estava lá e depois ele relatou como é que foi aquele momento, né? E de repente escutamos os franceses gritando. Em menos de 1 minuto comecei a ouvir a maior descarga de munições de rifle e metralhadoras que escutei na vida. Nunca ouvi um estrondo similar. A chuva de balas que passava sobre as nossas cabeças era incrível, mas não estava detendo o gás. O vento continuava a empurrá-lo na direção das linhas francesas. Escutávamos até as vacas berrando e os cavalos relinchando. Depois de meia hora, só disparos ocasionais. Então tudo ficou quieto de novo. Depois de um tempo, o ar se renovou e andamos mais além das garrafas de gás vazias. Estava naquele espaço entre as trincheiras, as garrafas todas lá vazias, eles atravessaram aquilo. O que vimos foi a morte total. Nada estava vivo. Todos os animais tinham saído de seus buracos para morrer. Coelhos, camundongos, ratos mortos por toda parte, até os insetos. Então essa cena terrível, né? Poxa, Padre Pedro, estou indo comemorar o aniversário da minha amiga e vou ter que dormir com essa cena na cabeça horrível, né? Pois é, foi mal. Mas achei que pode ser agora, eu queria deslocar vocês para uma outra imaginação, para uma outra cena, que poderia ter acontecido nesse mesmo lugar, quem sabe alguns anos depois. Que é a cena, uma visão do profeta Ezequiel. Deus carrega ele e leva ele para um campo, uma planície de ossos ressequidos, um montão de mortos naquela planície, né? Só que já anos depois, já não tinha mais carne, não tinha mais nada, né? E Deus então fala para o profeta, manda ele profetizar. Profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem ao Espírito dos 4 cantos soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Então é interessante que só tem uma oração em toda a Bíblia dedicada diretamente, dirigida diretamente ao Espírito Santo, que é essa, que está no Antigo Testamento, não está no Novo, né? Nem tinha ainda a plena revelação da Santíssima Trindade, mas aqui tem uma oração que o profeta faz diretamente ao Espírito da vida. E ele profetiza, profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles.
E eles reviveram e se puseram de pé qual imenso exército. E é uma cena forte, né? Ezequiel tem umas visões assim muito, e é o caso aqui, muito interessantes, muito vivas. Então, aquele bando de ossos agora revivem. E ele explica, então, Deus explica para o profeta a simbologia daquela visão. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Qual que é o contexto dessa visão? O exílio na Babilônia. A terra de Israel, Israel como uma nação, praticamente tinha assumido no mapa. Foi invadida lá pelos babilônios, foi dividida, não sei o quê. Não existe mais. Templo destruído, Jerusalém destruída. Então eles eram uma etnia perdida, prisioneira, num lugar lá distante, numa terra estrangeira. Já praticamente não existe, morreu, né? Um pouco esse era o espírito. Tinham perdido toda a esperança. E para eles, então, Deus diz assim, Deus para que o profeta Ezequiel lhes diga, assim diz o Senhor, ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas, vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Eles tinham perdido a esperança e o profeta tem a missão de insuflar neles mais uma vez a esperança, para que eles vivam outra vez, para que surja outra vez Israel. E esse é o sopro da vida, o sopro do Espírito, que é vida, que é esperança, né? O primeiro pecado contra o Espírito Santo é a falta de esperança, é o desespero, desesperar da própria salvação. E a gente diz, né, que esses pecados não têm perdão, não porque, não sei, estoura a paciência de Deus, né, não aguenta mais, isso aí já foi longe demais. Não, nunca é um limite à misericórdia de Deus, mas é o limite ao homem que não acode essa misericórdia. Nesse caso, por desespero, que não adianta, não adianta nada que eu faça, não tem jeito, não tem perdão mais. Então, eu não peço ainda, portanto, não alcanço misericórdia. O desespero pode ser um pecado terrível, né, que mata. E o nosso mundo hoje, nesse nosso mundo, me parece que circula algo dessa nuvem verde, ou sei lá, desse cavaleiro verde, né, do Apocalipse, do niilismo, de que a vida não faz sentido, de que não adianta lutar, a vida é absurda, esse gás expelido pelo dragão verde infernal, né, que é a tese do demônio, é o pessimismo, a vida não faz sentido, a vida é absurdo, o mundo é absurdo, não adianta nada. E é uma morte da alma, às vezes até inclusive morte do corpo, né? Tem mestres, filósofos nihilistas que advocam que o suicídio é a coisa mais nobre que você pode fazer, é se matar, é uma coisa terrível, né? O nihilismo é uma coisa terrível, que mata os corações, né? Mas também a gente respira, ou pode respirar nesse mundo que a gente vive, esse sopro do profeta Ezequiel, dos 4 cantos, né? Que traz a vida, que enche de força, que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes como uma língua de fogo e encheu seus corações de uma energia, de uma vibração, de uma força que não houvesse quem barrasse aquilo, né? E assim como neles quer descer em nós também, a gente está chamado a receber a força vital desse Espírito, da esperança. Esse Espírito da promessa de uma esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma esperança que não decepciona, spes non confundit. É o tema, é o título de um documento recente do Papa, uma bula instaurando o atual jubileu que a gente está vivendo no 2025. Começa assim, com esse título, né? Citando São Paulo aqui aos Romanos. Esperança não confunde, não te desvia, não. A esperança. E o tema desse jubileu é a esperança, peregrinos na esperança. Um tema muito querido pelo Papa e também João Paulo II, na inauguração do seu pontificado, qual que foi a frase mais marcante? Não tenhas medo. O livro Entrevista que foi publicado, o título era Cruzando o Limiar da Esperança. O Papa era um Papa, João Paulo II, que falava muito, transmitia, né, no mundo cheio de medo da Guerra Fria, cortina de ferro, o Papa trazia uma mensagem muito forte de esperança. O Papa Bento XVI publicou a última encíclica sobre a esperança, Spe Salvi, muito bonita, só sobre a esperança e os novíssimos, salvos pela esperança. E o Papa João Paulo II, o Papa Francisco agora, com esse jubileu, uma vez ele dizia, a esperança é o ar que o cristão respira. Sem ar você morre, né? É o ar que me dá vida, é a esperança.
Então vamos meditar, né, sobre a esperança. É a terceira meditação sobre isso, o jubileu. Já tivemos outras duas, né? Um pouco mais focando na primeira, que está além da porta, que é a misericórdia de Deus Pai. A própria porta que a gente tem que cruzar, que é Cristo, que é a cruz. E hoje, então, o que nos move em direção a essa porta, que é o Espírito Santo, que é a esperança, é a virtude daquele que caminha, é esperar, é aspirar, que é possível chegar em algum lugar, né? Por isso eu me movo. É o meu motor, a esperança é o motor. E queria falar para vocês da esperança como coragem, como 3 coragens. A coragem de saber esperar. Primeiro, a coragem de admitir que eu não estou onde eu quero estar, eu não estou onde eu deveria estar. Que eu posso melhorar, onde a minha casa pode ser melhor. Me move quando eu me dou conta disso. Depois, a coragem de sonhar que eu possa chegar num lugar melhor. Né? Olhar para o futuro e sonhar com ele. E, em terceiro lugar, a coragem de caminhar naquela direção. Recentemente tenho consumido algumas aulas do professor Diego Reis, um professor carioca, militar, ex-militar, também agora é terapeuta, e ele fala, né, ele esquematiza dessa maneira dos 3 papéis que você tem que fazer. Quando você olha para o teu passado, você assume o papel do crítico, que olha para as coisas como foram, como não foram, e você vai fazer um juízo, foi bom, foi ruim, né? Esse é o crítico. Quando você olha para o futuro, você assume o papel do roteirista, fazer um roteiro, que como é que vai ser o fim de semana? Ah, vou fazer assim, o que posso fazer hoje à noite? Ah, eu chego em casa, vou fazer tal coisa. Faz roteiros. E depois você tem que seguir, ou não, aquele roteiro que é o personagem, que está lá no palco do teatro, lá, né, tentando seguir mais ou menos o roteiro, né? E que depois vai ser criticado, né? Então, o crítico que assiste a peça, o personagem que vive e o roteirista que escreve ela, você olhando para o futuro, para o passado ou vivendo o presente, né? Então, começando com isso, né? O crítico, esse olhar crítico para a nossa vida, para nós mesmos. Sobretudo para saber reconhecer o que não vai bem. Antes de entrar no problema mais propriamente do desespero, a gente precisa antes contemplar o problema da presunção. São os 2 vícios que se opõem, um por excesso, outro por carência, à esperança. O desespero é a carência total de autoconfiança e a presunção é o excesso de confiança. Né? Ah, tá ótimo, tá tranquilo. O jogo está ganho. Isso é presunção, né? Então não preciso treinar. E o desespero, não preciso treinar porque não adianta, né? As 2 coisas não me levam a treinar. A esperança é a que treina, é a que luta. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é essa presunção. Se o primeiro pecado contra o Espírito Santo é o desespero, o segundo na lista lá do Catecismo de São Pio X é a presunção. Eu já não preciso do perdão, então você não vai adquirir perdão se eu não preciso, né? Então me fecha para a graça que nem o desespero. Evitar esses 2 riscos. Acho que eu já falei para vocês de um americano chamado David Morrison, tem um livro chamado Beyond Gay, Mais Além de Gay, e ele narra, né, o processo dele de abraçar a sua homossexualidade e depois como ele está vivendo uma depressão por conta daquilo. E ele está buscando soluções, mas ele não encontra, porque ele diz, eu buscava lá os pastores, os cristãos, mas tinha de um lado os pastores da extrema-direita, ele chama assim, que é como se eu fosse o filho pródigo, e eles me dissessem, olha, você não tem salvação, não tem as pontes que você tinha para voltar para casa, estão queimadas, já não tem mais jeito. Você já era, né? E de outro lado, então eu não me sentia à vontade de me aproximar desses pastores, porque me olhavam com um olhar assim terrível, né? De um julgamento, de uma coisa. E por outro lado, tinha os pastores da extrema-esquerda, que também não me ajudavam, porque é como se eles dissessem ao filho pródigo, olha, fica aí, fica com os porcos, né? É legal, você tem que aceitar, que o negócio é isso, né? Mas ele fala, cara, não, aqui tá uma porcaria, né? Com os porcos, né? Literalmente, não tá bom isso aqui, né? Então aquilo não era a resposta para eles também, né? Para nem uma coisa nem outra, nem a presunção de achar que eu estou bem, nem o desespero de achar que não tem solução. O começo do caminho do filho pródigo é esse cair na conta que, olha, isso aqui não está legal, né? Tem algo errado com a minha vida. A minha vida deveria ser melhor. Ter coragem de admitir isso. Uma esperança sólida não pode estar baseada numa autoenganação barata. Não é um mero pensamento positivo, vamos lá que vai dar certo, uma coisa assim que eu produzo psicologicamente, mas de forma desconectada com a realidade. Não. Tem que estar ancorada na realidade. E implica não fechar os olhos para os problemas, mas predispor-me a avançar a partir dos problemas, a partir das dificuldades que eu tenho na minha vida.
Recentemente, uma entrevista com Jordan Peterson, ele dizia isso, né? Humildade é começar onde você está. É situar-me bem, é aqui que eu estou. Isso aqui está bem, isso aqui está mal. Então, a partir daqui, o que a gente pode fazer? Me lembrou muito uma definição de São José Maria, que ele dá da humildade. Ele diz, humildade é a verdade no caminho da luta cética. Não é uma verdade qualquer, verdade matemática, isso não é humildade. É a verdade acerca do meu caminho, né? De onde é que eu estou agora? O que eu tenho que fazer? Para onde é que eu tenho que ir? Olha, isso aqui você tinha que melhorar. Isso é humildade, né? Isso aqui está bem, isso aqui está mal. Isso é humildade. Pôr os pés no chão. Só consegue andar quem tem os pés no chão. Claro, para andar ou para correr, você tem que também tirar os pés do chão. Mas o teu impulso vem quando você põe o pé no chão, mesmo que você está correndo, você está com os pés no ar, boa parte do tempo, mas o impulso vem cada vez que você... E se o teu pé não tem aderência com o solo, fica aqueles desenhos animados, né? Que fica ali, correndo no vazio, não sai do lugar, né? Aderência com o chão, humildade, saber tocar a realidade. É a primeira condição para viver a esperança transformadora na nossa vida, né? A coragem de ater-nos à realidade da minha vida. Portanto, evitar essa presunção, para depois evitar também o desespero, que é então o segundo momento, segundo a coragem que nos é necessária, agora quando a gente olha para o futuro, quando eu sou convidado a saber sonhar, a aspirar à mudança. Isso também exige coragem. E é mesmo compreensível que me dê um certo medo sonhar com o futuro. Por quê? Pelo medo da frustração. Porque a frustração é um sofrimento que a gente experimenta desde jovem, né? Desde pequeno, de você aspirar que vai ganhar a Barbie Extra Mega Plus e não veio, sei lá, né? No Natal, veio uma outra lá, meio mais ou menos, né? Ah, mas eu queria, achava que ia... Assim, a vida inteira a gente convive, tem que conviver com a frustração. E talvez as pessoas que hoje têm menos esperança foram aquelas que mais puseram a sua esperança em algum projeto. E talvez aquilo lhe decepcionou. Talvez um projeto político, né, um partido político, uma empresa, uma coisa artística ou atlética, esportiva, e pôs todas as suas fichas ali, ou um namoro, sei lá, e aquilo deu errado, né? E faliu o negócio, me mandaram embora, não sei, né? E agora a pessoa se sente meio, olha, já não tenho mais pilha, sabe? Já a minha esperança acabou, já não tenho mais capacidade, né, de sonhar, de me iludir com essas coisas. Gastei a minha esperança. O que nunca é de todo verdade. Eu diria que a gente sempre, é impossível viver sem esperança, a gente sempre espera algo da vida. Talvez essa pessoa, ela diminui a sua capacidade, ela só é capaz de esperar pequenas coisinhas. Eu espero hoje, né, voltar para casa, eu espero hoje jantar, não sei o quê, eu espero... A gente sempre tem expectativas da vida. Ah, esse fim de semana eu vou ver se eu vou conseguir terminar aquela série, assistir não sei o quê, ler e tal. E a gente tem expectativas, não dá para viver sem isso, a gente está sempre projetando, fazendo roteiros e esperando que eles se concretizem, né? Mas talvez essas pessoas que estão assim meio desesperançadas com a vida, o que aconteceu com elas é que elas diminuiu muito, agora é só capaz da coisa mais imediata, né? Que eu tenho mais controle. Eu tenho muito mais controle sobre, sei lá, comer um chocolate hoje à noite do que passar num concurso, né? Difícil. Aquilo, a chance de dar errado é muito maior, né? O chocolate, chego lá e compro e deu, né? Achar um lugar aberto aí e resolveu, pede pela internet, se pela teleentrega, né? Algum jeito a gente dá, né? Mas a gente pode sim ter limitado a nossa esperança, isso, né? Do picolé lá. Eu tenho esperança, o máximo que eu consigo, né? Ainda aqui, entendendo melhor a coisa, não é que eu tenha assim um capital, um dinheiro que eu gastei, agora eu estou sem. Mais propriamente, o que acontece é que cresce, eu diria assim, cresce o nosso mecanismo de defesa diante da frustração. Eu sempre sou capaz de voltar a esperar. Mas talvez eu tenha um medo maior de esperar, um medo maior de me frustrar. Porque a minha experiência passada gerou em mim esse medo. Eu não quero mais sofrer como eu sofri da outra vez, né? Com aquele último namoro lá, acabou comigo, né? Com o término do namoro foi um negócio terrível, né? Então eu fico morta de medo de começar um novo relacionamento porque me vem toda aquela coisa, né? Toda aquela memória. Então é melhor não pôr esperança, né? Recentemente escutei esse livro, O Jogador, do Dostoiévski, e é um grande, né? Um grande escritor.
E ele mesmo tinha o vício do jogo. Então ele descreve o vício, o jogador viciado, e hoje acho que um pouco se aplica às bets, né, que a gente está vivendo nesse momento no Brasil, né? Ele descreve com muita lucidez, assim. E como ele odeia o jogo, quando ele perdeu tudo lá na roleta e ficou pobre, ele odeia, porque idiota que eu fui, né? Mas é só cair R$200 na mão dele, o que ele faz? Vai correndo para o cassino, né? Porque ele não tem controle. Entra aí um negócio, um frenesi, nossa, e se eu aposto, vai dar, né, as vermelhas, vai dar as pretas, se eu põe nos pares, nas ímpares, e aquela vez que deu certo, estou sentindo que vai dar certo dessa vez. Entra um mecanismo lá meio maluco, né, do gosto do risco, né? E o cara vai lá e perde. Então o que é melhor? Não dá R$200 para esse cara, né? Administra você o dinheiro, interdita lá, ó. Tem uma velhinha na história que perde lá, já era rica, perdeu tudo lá, nessa loucura do cassino, né, do jogo. Então é melhor não ter na mão, para não perder. Não ter esperança para não me frustrar. Mas, claro, né, o problema não é apostar ou não apostar, a gente sempre aposta. A questão é no que eu vou apostar, esse é o ponto, né? Onde é que eu vou depositar a minha esperança? Bonito a cena do Evangelho de domingo que vem agora, a pesca milagrosa e o chamado dos apóstolos, e Jesus fala, sereis pescadores de homens. Em outra passagem, em outro evangelho, segui-me e farei de vós pescadores de homens. É uma promessa, né? Jesus faz uma promessa para aqueles homens. Que eles compram, topam. A gente recebe muitas promessas diariamente, né? Desde lá, vou comprar um picolé, tá, mas aí tem 20 opções ali, cada um me dizendo que é mais gostoso que o outro, né? Será que isso aqui é realmente assim? Não, esse aqui está dizendo que, né? Você abre lá, vê uns videozinhos, esse aqui é o vídeo mais divertido da cena, é impossível não rir, né? Esse curso aqui, se você fizer, vai ficar milionário em uma semana. A gente tem muitas promessas assim, de bens. E alguns a gente compra, eu vou nesse aqui, né? Vou comprar isso aqui, vou nesse restaurante, alguém me falou que... Então aquilo é uma promessa, pode se concretizar ou não. Às vezes me decepciona, às vezes não. E o fato é que aqueles homens, os apóstolos, não se decepcionaram, né? Porque abraçaram a promessa de Deus. Eva se decepcionou quando se deixou levar pela serpente, pela promessa da serpente, e pegou o fruto lá proibido. E Maria não se decepcionou, bem-aventurada aquela que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que lhe foram prometidas da parte de Deus. Esse é o ponto. Em que eu deposito? Se eu deposito a minha esperança nas coisas divinas, nas coisas de Deus. Se eu olho para cima, mais além, sei lá, de um projeto profissional, que pode ser muito bom, de um projeto político, artístico, mas se o grande sonho da minha vida é a santidade, é o amor a Deus, é o céu, essa esperança não confunde. Não me deixa, confunde aqui, não me deixa envergonhado. Literalmente é mais isso, né? Não vou ficar aqui, apostei e deu errado, né? Não vai acontecer assim, né? Essa esperança não confunde. Abrir-me a essa esperança, esse é o ponto. O Papa Francisco dizia, a oração abre a porta à esperança. O que é a oração? É a elevação da alma a Deus. Então você se eleva sobre os bens mais imediatos e você contempla os bens eternos, né? Os bens superiores. O céu, a santidade, uau! Imagine isso aqui, é isso aqui que eu tenho que sonhar. Isso aqui que tem que ser o meu motor. É para lá que eu tenho que apontar, para coisas grandes. Saber sonhar. Achei bonito, terminei agora outra vez o Senhor dos Anéis. Uma hora ele tem o Sam, está lá em Mordor, no pior lugar do mundo, a Terra das Sombras, prenderam lá, pegaram o Frodo, ele não sabe o que fazer, está tudo errado, né? Na Torre dos Orcs lá, tudo horrível, né? Mas aí ele não resolve, ele vem uma música que ele inventa lá na hora, os versozinhos finais dizem: embora tenha chegado ao fim do caminho, nesta grande escuridão sozinho, mas além de todas essas torres sombrias, mas além das montanhas vazias, acima das sombras ainda há o sol e as estrelas brilham nos céus. Por isso não direi que o dia acabou, nem direi às estrelas adeus. Acima dessa confusão toda, tem estrela, tem o sol, tem uma beleza que é eterna, né? E por isso não vou desistir, por isso eu vou seguir, isso me dá esperança. Que eu penso no que está mais além, eu penso em Deus, a oração me faz isso. Eu penso no Tolkien, na Primeira Guerra Mundial, ele estava lá na Primeira Guerra Mundial, antes de escrever O Senhor dos Anéis. E era um Mordor lá, aquele de trincheiras, tudo horrível, morte, né? Um pouco como a gente escreveu no começo da meditação.
E é interessante que ele estava recém-casado, ele tinha casado naquele mesmo ano. Então é interessante, né? No meio daquelas coisas, o que ele tinha? Um anel, né? Ele era um portador do anel. Ring bearer, né? Ele era um portador do anel. Eu acho que é interessante, né? Porque eu tenho que chegar até o final, porque eu tenho o anel, eu sou ring bearer, né? Eu sou o portador do anel. Porque aquele anel lembrava da sua esposa, lembrava, né? Do projeto de família que ele tinha. Ele resgatava e lhe dava força para ir. Não sei, é uma teoria minha, né? Mas pode ser. Toda coisa do anel pode ter a ver com isso, né? E acho que me ajuda, né? Pensar isso, né? Olhar para o teu anel, né? Olhar, sei lá, né? Pela missão, para aquilo que Deus, para as luzes que Ele te deu. E assim seguir em frente, como o Sam, né? Na história lá segue em frente, o Frodo segue em frente. E vão até o final. E aqui a gente chega então na terceira forma de coragem que a gente precisa. A coragem do agir, do seguir em frente. Sobretudo, é aí onde se realiza a esperança. A gente já venceu o medo de ver o que me falta, o que há de errado na minha vida. Abracei esse sofrimento, de encarar a realidade. Já abracei o sofrimento também de aspirar um bem maior, de ver o que eu poderia ser, o que eu poderia fazer. Tive essa coragem também. E agora, então, no momento que eu começo a caminhar, aí é quando eu efetivamente venço o último medo. Vamos lá, dou o primeiro passo, e aí dou o segundo e me ponho, né? Porque muitas vezes esse medo da frustração me paralisa, me leva a essa autossabotagem de não me dedicar às coisas. Por quê? Porque sempre é um álibi, né? É um bom álibi. Você passou no concurso? Não, mas eu também nem estudei. Não é um bom álibi esse, né? Às vezes é verdade, né? Mas assim, sempre... Quando você se dedica muito a algo, o risco, você está colocando mais dinheiro na mesa, né? Um truco, né? O dobro, sei lá, né? 6, né? Você está ali aumentando a aposta, né? Você sobe uma montanha, cada passo que você dá, uma queda pode ser maior, né? Você está mais alto agora. Se você cair, vai ser mais alto, o estrago vai ser maior. Se você se empenha muito em direção a algo e não consegue, alguém pode vir e falar, nossa, você veio até aqui, você abriu mão disso, fez todo esse sacrifício e não conseguiu. E isso nos derruba, né? Eu não quero escutar ninguém falar isso de mim, não é verdade? A gente tem medo de escutar uma coisa assim, né? Então, se eu não saio do lugar, eu não corro esse risco, né? Não consegui nada, mas também é que não me esforcei. Se eu tivesse me esforçado, né? Fica uma coisa assim, quimera, né? Mas é claro que isso não é solução, né? Buscar esse conforto do não fazer nada é diminuir a própria vida. Não é viver a própria vida, né? É não viver em absoluto. E a gente tem que viver. Escutava uma entrevista com um americano, escreveu um livro, Como as Pessoas Mudam e 10 motivos pelos quais você não muda, né? Então, ele fala muito das barreiras que impedem da gente de mudar. E ele fala muito disso, dessa autossabotagem. E ele diz, olha, o que você tem que focar, mais que na esperança, é na fé. E é uma coisa curiosa, né? No princípio eu não entendi muito bem. Ele fala, olha, a esperança ela tem que nascer da fé em você mesmo. Ele põe, é um plano humano, né? Não é um plano assim sobrenatural. Mas ele diz, e essa fé cresce com a ação. O que faz a fé crescer é a ação. Ainda que seja uma ação minúscula, ainda que seja um passo muito pequeno. Mas você deu esse passo ontem, eu me dirigi em direção à minha meta de passar naquele concurso, ou no que for, né? Ou de melhorar a minha saúde, fazer exercício. Eu dei esses passos. Isso me dá autoconfiança. E autoconfiança é que gera a esperança. Isso é no plano humano, mas no plano divino, diz a Epístola aos Hebreus, a fé é o fundamento da esperança. Interessante, né? Não é vai dar certo porque vai dar certo. Não, vai dar certo porque eu acredito em Deus, né? Porque eu sei em quem confiei, de São Paulo, porque pus em Deus a minha confiança. E ele não confunde. E quando está lá Jairo, chama Jesus para curar sua filha, vem lá uma pessoa e diz, olha, por que se incomoda o mestre? A tua filha já morreu, está incomodando, atrapalhando. Desiste, aceita a realidade, né? Para de... É o demônio, né, que quer nos paralisar com medo. E Jesus escuta e ele está ali perplexo e fala para ele, não temas, apenas crê. É interessante, né? Não te deixe levar pelo medo, vence o medo com a fé, crê. E aqui a palavra é mesmo para fé e confiança. A palavra grega é uma só, pistis. Confia em mim. Põe as tuas fichas em mim. E é o que ele faz e dá certo, né? E como é que ele faz isso? Não se paralisando, seguindo o caminho. Um pé na frente do outro. Um passo e outro. Assim é como a gente realiza a esperança. Gressus envia, diz um salmo, passos no caminho da justiça, né?
É o que a gente tem que fazer. Dar os nossos passos. A esperança se constrói assim, com ações, né? Com passos, com coragem de dirigir-me em direção à meta. Peregrinos da esperança, como o Papa nos pede. Diz o Eclesiástico: como a videira lancei rebentos graciosos e as minhas flores deram frutos de glória e de riqueza. Eu sou a mãe do amor formoso, do temor da ciência e da santa esperança. É um título que a igreja aplica a Nossa Senhora, né? Mãe do amor formoso. E aqui é uma imagem meio orgânica, meio vegetal, né? Os frutos, eu sou a mãe do amor formoso, deram fruto de glória e de riqueza, de mim nasce o bom temor, a ciência e a santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade, em mim está toda a esperança de vida e de virtude. Dela brota a salvação, vem Jesus, né? E ela, porque ela se deixa levar, ela acredita, se deixa levar por Deus para Belém, onde dá a luz, se deixa levar para o Egito, se deixa levar de volta para Nazaré, para Jerusalém, para o céu. Sempre se deixa levar por Deus. Bem-aventurada aquela que acreditou. Então, que ela nos ajude também a vivermos esse ano muito movidos, né, por essa coragem da esperança, para que a gente possa realizar essa peregrinação também que Deus espera de cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.